A paz do Senhor a todos os irmãos e as irmãs que vão assistir esse vídeo. Hoje eu vim dar um testemunho muito importante e cumprir um propósito que eu fiz com Deus ao dar esse testemunho. Primeiramente eu vou me apresentar, eu me chamo Kathleen, eu tenho 21 anos, eu sou de Portão, Rio Grande do Sul. Provavelmente vocês vão ver esse vídeo por meio das redes sociais do Bruno Pacheco e eu queria dizer que eu sou amiga dele. A gente tem uma grande amizade, ele me ajuda na minha vida espiritual e eu já conheço ele faz uns meses. Bom, há mais ou menos um mês e uns dias, o meu irmão, ele trabalha, eu tenho um irmão e eu moro com meu irmão e minha mãe. Eu tenho um irmão e ele é um irmão mais novo, ele tem 18 anos. Ele chegou em casa numa segunda-feira e a gente tava na rua, tava um ventinho e ele começou a sentir muito frio. E ele tava tossindo, uma tosse seca também. Bom, na mesma hora, eu que sou uma pessoa ansiosa, fiquei muito nervosa e comentei com a minha mãe. Eu falei, mãe, ele tá com uma tosse muito feia, uma tosse seca e eu tô preocupada. Eu acho melhor ele ir no médico, né, pra ver o que é isso que tá acontecendo, pra ver o que foi que houve, o que é isso. E ele resolveu ir. No outro dia ele chegou em casa do trabalho mais cedo e a gente estranhou, né? E aí a gente perguntou, o que aconteceu, que você veio mais cedo? Aí ele falou, eu passei no centro de Covid, que é um lugar aqui na minha cidade onde só atende casos de corona. E aí eu peguei alguns remédios lá que o médico me passou e eu vou ficar em casa durante 15 dias. Bom, nessa altura do campeonato eu só comecei a pensar no pior, que ele realmente estava infectado pela tosse dele. Na quarta-feira, ele já estava apresentando indisposição, cansaço, dor de cabeça muito forte, e muita febre e tosse. Nada adiantava, os remédios ali não estavam ajudando ele não estava querendo tomar. E aí eu resolvi tomar a frente, eu comecei a ficar nervosa, chamei alguns amigos meus que são o meu grupo de oração, chamei para orarem, mas na mesma hora eu tomei uma posição, falei não. Além de eu pedir pra orar, eu vou orar. E bom, na mesma hora eu comecei a ficar muito desesperada. Eu sou uma pessoa ansiosa, sou uma pessoa nervosa. E bom, na mesma hora eu já chamei o Bruno, que é quem eu tô autorizando a postar esses vídeos na página dele. Eu chamei ele, chamei alguns amigos que são cristãos também. E eu falei, gente, se vocês puderem estar orando pro meu irmão, para que Deus dê o livramento para ele, porque, gente, na mesma hora eu pensei em tanto de gente jovem que acabou falecendo por causa desse vírus, eu fiquei bastante preocupada e eu entrei em completamente desespero. Só que aí veio uma ideia na minha cabeça, eu falei, não, eu vou abrir um jejum em prol da vida do meu irmão. E eu abri um jejum e falei com Deus, Deus, se nesse jejum o Senhor vir na causa do meu irmão, vir curar ele, vir dar o livramento para ele, eu vou fazer esse jejum aqui e além do jejum eu também vou dar o testemunho do livramento que o Senhor deu pro meu irmão. E vou autorizar o Bruno, porque eu falei com o Bruno que se caso viesse até a cura do meu irmão, eu ia enviar para ele os vídeos. Porque o Bruno, ele é um amigo que eu tenho, ele também, eu considero ele um pastor também. Ele me ajuda muito na questão da minha fé, me ajudou muito quando eu comecei, porque eu não tenho nem um ano de convertida ainda. E o Bruno tava orando pelo meu irmão, as lives que o Bruno tava fazendo no Facebook dele ajudaram muito, porque um dia eu fui pela fé e falei que eu ia colocar água pro meu irmão beber, e ele ora sempre pela água, então, né, eu simplesmente peguei a água, coloquei do lado do celular, fiz a oração junto, fiz esse jejum. Na outra semana, a partir do dia que eu dei a água pro meu irmão, já percebi que ele tava um pouco melhor. E no final das contas, ele ficou bom. Ele se curou, não precisou ir ao médico. Ele fez o teste na fase final, né, do vírus, onde não estava mais transmitindo. E ele realmente estava com corona, então não era uma gripe, não era um resfriadinho, era realmente o coronavírus. E eu, nesse jejum também, eu fiz em prol de que eu não pegasse, porque eu tenho um certo medo de pegar, e a minha mãe também, porque minha mãe tem problemas de saúde. Então, na hora, assim, eu entrei em desespero, eu falei, não, calma. Falei com Deus, fiz esse jejum em prol da minha família, da proteção da minha família, e eu não sei, mas Deus, ele entrou na causa, Deus, ele foi maravilhoso, ele deu livramento pro meu irmão.
O meu irmão tá bem, se recuperou bem. Ainda sente alguns cansaços, o olfato e o paladar dele ainda não voltaram, mas eu creio que Jesus já entra na causa para curar ele totalmente, não vai ter sequela em nome de Jesus. E é uma coisa sobrenatural, porque minha mãe estava convivendo mais com meu irmão e eu fico muito perto da minha mãe, e nesse tempo eu e ela, a gente dormiu juntas e eu não peguei esse vírus, ela estava do lado dele o tempo todo. Eu até falei pra ela: mãe, não fica tanto perto, mas mãe é mãe, e quando a mãe vê que o filho tá mal, ela quer ficar perto, ela quer comprar remédio, ela quer comprar comida, e ela ia com a máscara, mas várias vezes assim, ela colocou a mão, não tinha como ou a gente pegou e foi assintomática, não deu nada, ou a gente realmente não pegou, mas nos dois casos, Deus ele entrou com providência, Deus ele foi maravilhoso, ele foi misericordioso, porque a gente sabe que essa doença é muito contagiosa, que ela é uma roleta russa, que a gente nunca sabe o que a gente vai ter, e eu não tive nenhum tipo de sintoma que realmente me preocupasse. O meu irmão em nenhum momento ele precisou ir para um hospital, como tem acontecido com muitos jovens, por conta da falta de ar ou qualquer outro tipo de sintoma mais grave. Então Deus ele foi maravilhoso, e eu tô aqui para testemunhar e falar para vocês. Uma lição que eu tirei disso: eu sou uma pessoa que eu tenho problemas com ansiedade, eu sou uma pessoa ansiosa, nervosa, mas eu tirei uma grande lição disso: colocar as coisas na mão de Deus. Quando você vê que aquela causa tá muito difícil, quando você vê que aquilo não tá andando pra frente, que você tá preocupado com o familiar, se algum problema seu, alguma dívida sua, algum problema que as pessoas desprezam e diz que não é nada, coloca nas mãos de Deus, abre um jejum, faz uma campanha de oração, se junte a pessoas que você sabe que são da mesma fé que você, e peça ajuda dessas pessoas também. Participe de lives de pessoas confiáveis. Eu não tô falando de live de revelação aqui, porque a gente sabe que hoje em dia tem muito esse tipo de live, mas eu tô falando de live realmente de uma palavra de esperança, que isso é o Evangelho. O Evangelho é uma palavra de esperança, uma palavra de amor. E lembre-se sempre que Deus está no controle de tudo. Então eu também tive um livramento na minha família. O meu tio foi pro hospital, também ficou bem mal. Eu estava ali orando por ele, Deus ele entrou com uma causa, assim, Deus foi maravilhoso, misericordioso, e eu só tenho a agradecer a Deus por conta desse livramento, e falar pra vocês: entrem em guerra. Quando vocês estiverem ansiosos, quando vocês estiverem preocupados, orem, jejuem em prol da causa de vocês, que eu tenho certeza que Deus ele vai ver cada passozinho que você dá, cada hora que você luta, e chama ele pra luta também, porque ele tá sempre lutando com a gente, e ele com certeza vai entrar nessa causa com vocês. Deus é bom, Deus é maravilhoso, e era esse meu testemunho. Eu espero que esse testemunho possa edificar a fé de quem for ouvir, e eu só agradeço a Deus, e Deus é maravilhoso. Deus abençoe vocês, e muito obrigado por terem assistido.